Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje. O sonho aconteceu. Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu espero que estejam, tá? Hoje a tia está toda animada para trazer para vocês a continuação do estudo que a gente teve domingo passado com a tia Clarissa. Continuar falando sobre José. E hoje a tia Dai vai trazer um pouquinho mais para vocês sobre o que aconteceu com José depois que ele conseguiu sair da prisão e conseguiu falar com o faraó. Lembram que o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar? E só José conseguiu interpretar? Pois é, a tia Dai vai trazer para vocês a continuação dessa história. José interpretou o sonho, né, do faraó. A tia Clarissa contou na aula passada, vocês lembram? Que José foi tirado da prisão para falar com o faraó e para falar o significado do sonho do faraó. Então José conseguiu interpretar com a ajuda de Deus. Ele interpretou o sonho do faraó. O faraó, lembra que o faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, com 7 espigas murchas e 7 espigas cheias de grãozinhos. Então, esse sonho José interpretou como que essas 7 vacas gordas e essas 7 espigas cheias significava 7 anos de fartura lá no Egito. E esses 7 anos e essas 7 vacas magras e as 7 espigas murchas significava 7 anos de muita fome. Ia faltar comida para todo mundo. Então, o que aconteceu, crianças? A partir da interpretação do sonho que José fez a Faraó, e aconteceu que o Faraó ficou muito admirado e feliz e entendeu que, como José interpretou esse sonho, com certeza Deus estava ali com José, que José era abençoado por Deus. Então, nesse momento, o Faraó ficou muito feliz por ver que José tinha toda essa inteligência e sabedoria. A partir daí, crianças, o que aconteceu foi que José falou para o faraó que ele precisava escolher alguém para que soubesse administrar toda a sua alimentação, todas as suas plantações, para que não faltasse alimento para as pessoas quando viesse os 7 anos de fome. E Faraó, percebendo que José tinha muita inteligência, Faraó imediatamente escolheu a José, não foi isso? José foi escolhido pelo Faraó para ser o governador do Egito. José agora era um homem muito importante. A partir desse momento, o Faraó pediu para que José colocasse roupas novas, um colar de ouro, um anel que tudo isso ia demonstrar a importância de José. Então, a partir desse momento, José se tornou o governador do Egito. E isso foi muito bom para José, porque agora José podia ajudar todo aquele povo que vivia no Egito e também poderia ajudar aquelas pessoas que moravam longe do Egito, em outros países. Então, a história continua assim, crianças. Essa história que a tia está contando para vocês, a gente vai encontrar no livro de Gênesis. Então, consultem aí. Então, quando o faraó resolveu escolher a José, ele também trocou o nome de José.
e passou a chamar José de Zafanete Paneia. Zafanete Paneia passou a ser o nome de José, que significa Salvador do mundo. Olha que lindo! José, além de ter sido escolhido para ser o governador, ele também recebeu um nome, Zafanete Paneia, Salvador do mundo. José se tornou um homem muito importante, né? Então, a partir daí, José percebeu que ele tinha muito trabalho pela frente, né, crianças? Porque se ele precisaria cuidar lá do Egito para que, durante esses 7 anos de fartura, ele pudesse guardar todos os alimentos para que nos 7 anos não faltasse. Então, o que foi que José fez? José passou a guardar toda vez que colhia os cereais, os alimentos e as plantações, José guardava a 5ª parte. Então José tinha muita sabedoria. Deus ajudou José durante todo esse tempo. E aqui mostra, criança, que durante 7 anos havia muita plantação. A plantação estava sempre muito cheia de cereais, de alimentos. Depois, José mandava que todos os seus servos guardassem muitos cereais, e isso aconteceu durante todos os 7 anos, e em todo o Egito havia armazém para os alimentos. Então José se preocupou com o povo. José o tempo todo esteve cuidando do povo. A partir daí, crianças, José continuou o seu trabalho, né? Durante esses 7 anos de fartura, de muito alimento, José também constituiu família. José se casou e teve 2 filhos. Olha que lindo, ele formou uma família lá no Egito. A sua esposa era egípcia, e seus filhos, olha que lindo, 2 meninos e sua esposa. Então, só que aí, crianças, depois que passou esses 7 anos de fartura, veio também o quê? A fome. Chegou a fome no Egito. Os alimentos acabaram. As pessoas que moravam no Egito já começaram a se preocupar com a alimentação, sentia fome. Então, Faraó determinou para José que fizesse o que fosse melhor para o povo. Então, José abriu todos os depósitos e começou a vender esses alimentos para as pessoas que já tinham fome. Então, cada um ia lá, levava seu saco e comprava seu alimento. E assim não iria faltar para ninguém, porque José calculou tudo exatamente de uma forma para que nos 7 anos não faltasse alimento para esse povo. E sabe quem descobriu que no Egito tinha muito alimento e que precisava ir buscar? Jacó. Jacó é o pai de José, lembra? Vive lá em Canaã. Então Jacó chegou para os seus filhos e pediram para que eles viessem até o Egito buscar alimento, porque a família deles, o povo deles passava fome. Que seus filhos viessem para o Egito buscar alimento. E assim vieram os 10 filhos de Jacó. Benjamim ficou com seu pai, o mais jovem, e lembrando, crianças, que José também era filho de Jacó. Lembra da história em que seus irmãos o venderam? Então, é José. José estava no Egito porque seus irmãos o venderam. Então, no total, Jacó tinha 12 filhos. Vieram os 10, ficou o mais jovem, que era Benjamim, e José se encontra no Egito para vender todo esse alimento.
Então, os 10 filhos de Jacó seguiram viagem, chegaram até o Egito, e ao chegar ao Egito, sabe o que aconteceu, crianças? Eles se curvaram diante de José, tá vendo? Eles se curvaram diante de José e foram comprar seus alimentos. Só que José imediatamente os reconheceu. José percebeu que eles eram os seus irmãos. E sabe o que aconteceu? Que seus irmãos não reconheceram. Sabe por quê? Porque quando eles venderam José, José só tinha 17 anos. Então, José agora já tinha quase 40 anos. E José estava muito diferente, com as vestes de governador. Então, eles não reconheceram. Quando José reconheceu seus irmãos, sabe o que José fez? José lembrou. José lembrou de quando ele teve aquele sonho, lembra? Que José sonhou que o feixe de trigo de José ficaria em pé e 10 feixes se curvaria diante dele, e cada feixe representava um irmão. E nesse momento José lembra desse sonho. Só que José também lembra de quando seus irmãos o venderam. E José quis fazer um teste com seus irmãos, porque José queria ter certeza que seus irmãos haviam mudado, que seus irmãos não tinham mais o coração duro e mau, né? Porque quando eles venderam José, eles tiveram uma atitude muito ruim. Então José queria ter certeza se seus irmãos haviam mudado. Então José imediatamente os acusa de espiões. Vocês são espiões. E eles falaram, não, nós não somos espiões. Nós somos lá de Canaã. O nosso pai tem 12 filhos. Aí eles explicaram para José, não, nós somos 10 aqui, mas tem um irmão mais novo nosso que está em Canaã com o nosso pai. E um outro irmão que já não existe mais, que nesse caso seria José, né? Só que José continuou com a ideia de prender seus irmãos, porque os acusava de espiões, insistia em chamar de espiões, e José falava para eles, não, vocês estão vindo aqui para vigiar a nossa terra, para querer saber qual a nossa parte mais fraca da nossa terra. Então não, vocês vão ficar presos durante 3 dias. Aí José mandou que seus empregados prendessem aos seus 10 irmãos, e lá eles ficaram presos durante 3 dias. Depois desses 3 dias, crianças, José retira eles da cadeia e faz uma proposta para eles. Que eles, para José poder confiar neles, acreditar que eles estão falando a verdade, eles vão precisar voltar para Canaã, trazer um dos seus irmãos ficarão preso, Simeão ficará preso, 9 deles voltam para Canaã e tem que trazer o filho mais jovem, Benjamim, para que ele tenha certeza que eles estão falando a verdade. Nesse momento, os 10 irmãos ficaram temerosos, porque eles lembraram, crianças, do mal que ele havia feito a José, que seu pai não iria permitir que Benjamim viesse, porque ele não queria que acontecesse nada de mal. Então, nesse exato momento, eles revelam isso, deixam claro diante de José que a tragédia que havia acontecido com um dos irmãos dele, eles não tiveram cuidado com seu irmão e sim foram maus. Por isso, até hoje, eles têm culpa e por isso eles temem trazer Benjamim. Nesse momento, crianças, em que seus 10 irmãos revelam isso, José se ausenta. José sai ali daquela sala,
José chora, distante dos irmãos, os irmãos não vê, José chora e percebe que seus irmãos haviam mudado, seus irmãos haviam se arrependido do que tinha feito com ele. Então, José continua firme, né, no que tinha entrado em acordo com eles e continua a falar. Tragam seu irmão mais jovem, podem seguir viagem, levem todos os alimentos que vocês precisam, alimentem o seu povo, mas eu quero que vocês tragam Benjamim, que aí eu solto o Simeão e vocês voltam para a casa de vocês. Eles não tinham escolha, eles precisavam fazer isso, porque José não ia mudar a sua ideia. Então, a partir daí, todos os empregados de José enchem todos os sacos de alimento, põe também todo o valor que eles pagaram, crianças, para levar o alimento, José põe de volta nos sacos e eles voltam para casa. Na viagem de retorno para casa, sabe o que é que acontece? Eles param numa estalagem para descansar, para dormir, para alimentar os animais. Quando eles vão alimentar os jumentinhos e eles abrem o saco, eles percebem que aquele dinheiro que eles haviam pagado a José estava dentro do saco. E eles começaram a ter medo porque eles não sabiam o que iria acontecer a partir daí. O que será que vai acontecer? Nossa, a gente pagou e o dinheiro veio junto dentro do saco. Mas eles já não podiam fazer mais nada, eles já estavam a caminho de casa, eles não podiam voltar. Então, eles, no dia seguinte, seguiram viagem para Canaã. Chegando em Canaã, abriu todos aqueles sacos de cereais, de alimento, e mostrou ao seu pai o alimento, o dinheiro que havia voltado com eles e tudo o que havia acontecido. Então, eles relataram tudo para o seu pai, sobre a prisão de Simeão, sobre José ter acusado eles de espiões, de que eles teriam que levar Benjamim para poder soltar Simeão, que se eles precisassem de mais alimentos, eles só ganhariam se eles voltassem lá e cumprissem o que foi prometido. Então, Jacó imediatamente se preocupou. Jacó falou: de jeito nenhum que eu vou mandar Benjamim voltar com vocês. Vocês não lembram o que aconteceu com José? Até hoje eu não sei do meu filho, perdi o meu filho. E agora, Simeão preso, não vou permitir que Benjamim volte com vocês. Só que o seu filho mais velho prometeu a Jacó que levaria e traria Benjamim em segurança, e prometia isso para o seu pai. Mas Jacó ficou muito temeroso, Jacó ficou muito preocupado, porque Jacó não queria perder mais um filho. Ele amava muito a José quando ele perdeu a José. E cada filho dele, ele o ama e ele não queria perder mais nenhum. Sabendo que Simeão estava preso e não sabia o que iria acontecer com seus filhos. Então, crianças, o que a tia trouxe para vocês hoje, a tia Dai trouxe para vocês hoje, foi como José lidou com toda essa situação, com tudo o que aconteceu com ele. José foi sempre fiel a Deus. José sempre confiou em Deus. José, ele não desistiu e nunca reclamou. José é um exemplo de que é muito importante que tudo que a gente faça para Deus, tudo que a gente faça para outras pessoas, que a gente faça bem feito. José sempre foi responsável em tudo que foi determinado a ele. Quando ele trabalhou para Potifar, ele sempre foi respeitoso e sempre foi dedicado. Quando ele foi preso, ele também trabalhou na prisão. Ele sempre fez tudo com muita responsabilidade.
responsabilidade. José nunca deixou de cumprir suas tarefas, de fazer tudo aquilo que ele precisava, porque ele estava sofrendo, porque era tempos difíceis. Da mesma forma, crianças, é o que vocês têm que fazer também. Em tudo que vocês forem fazer, vocês têm que fazer bem feito, fazer com vontade, fazer com responsabilidade. Porque um dia Deus também vai ter para vocês algo muito importante para vocês fazerem. Talvez isso aconteça quando vocês escolherem a profissão de vocês. O que vocês querem ser? Né? Um bombeiro? Um médico? Aí vocês vão ter que escolherem um policial, né? Uma enfermeira. Tem várias profissões, tem várias coisas que vocês podem escolher quando vocês crescerem. E o Senhor espera de vocês, desde agora, que vocês tenham responsabilidade, que vocês confiem em Deus, porque Deus vai dar para cada um de vocês algo muito importante para que vocês possam ser responsáveis e fazer de bom coração, como se fosse para Deus, porque é assim que o Senhor quer. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, fala assim, crianças: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então é isso que o Senhor quer. Foi desse jeito que José fez. Tudo que José fazia, ele fazia porque ele tinha fé no Senhor, sabia que o Senhor estava com ele e sabia que estaria agradando ao Senhor. Então o Senhor quer da gente, crianças, de vocês, isso também. Façam tudo como se fosse para o Senhor e não para com os homens. Tá certo, crianças? Então fica aqui a dica da tia Dai. Leiam a história bíblica na Bíblia, no livro de Gênesis. E a tia também vai pedir para vocês, sabe o quê? Que vocês aprendam o versículo dessa semana e mandem um vídeo pra gente, que a gente vai ficar muito feliz de ver vocês, tudo bem? E o versículo dessa semana é o seguinte: no livro de Romanos, capítulo 8, 28, fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos repetir? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é isso, crianças. Vamos praticar, vamos ler a Bíblia, vamos aprender um versículo, tá? E vamos nos fortalecer em Cristo, tá certo? Agora a tia vai orar para a gente poder encerrar a nossa aulinha desse domingo, tudo bem? Fechados os olhos, vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, porque o Senhor cuida de todos os detalhes, porque o Senhor tem cuidado individualmente de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo trabalho, Senhor, do nosso papai, da nossa mamãe, e que o Senhor possa cuidar de nós a todo tempo, Senhor. Que possamos voltar logo, logo, Senhor, a nos reunir e estar junto como igreja, e que o Senhor possa nos abençoar dia após dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tchau, crianças. Até a semana que vem. Sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28a.